Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a Sysmex pelo convite em participar desse simpósio virtual de hematologia. O nosso título da nossa apresentação hoje é sobre a análise automatizada de líquidos biológicos na prática, um avanço tecnológico na rotina do Laboratório de Química Clínica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Nós vamos falar o que os equipamentos da Sysmex, tanto no setor de urinárias como de hematologia, nos proporcionou esse avanço nas nossas dosagens dos líquidos. Bom, para começar, nós vou colocar aqui alguns avisos importantes. Estou recebendo honorários por essa apresentação e declaro não tenho conflito de interesses com a Sysmex. As opiniões expressas nesta apresentação são de inteira responsabilidade do apresentador e são compartilhadas apenas para fins ilustrativos. Os resultados dos estudos de casos não são preditivos de outros casos e esses resultados podem sofrer variações. Antes de utilizar o equipamento mencionado nesta exposição, leia as instruções de uso do fabricante. Os equipamentos mostrados nesta apresentação podem não estar disponíveis em sua região. Bom, os tópicos que serão abordados aqui nessa apresentação, eu vou fazer uma breve introdução dos líquidos biológicos, o histórico da nossa rotina até 2019, a implantação dos equipamentos da Sysmex nos setores de urinálise e hematologia, a metodologia de dosagem da Sysmex, a padronização do nosso fluxo de amostras e resultados no laboratório com a automação dos líquidos biológicos, o que nós extraímos de experiência e alguns artigos científicos mostrando, a comparação entre a microscopia óptica através das câmeras de contagem com a citometria de fluxo nessa rotina automatizada. E aí nós finalizamos com a conclusão. Bom, uma breve introdução, então, dos líquidos biológicos. Os líquidos biológicos serão aqueles líquidos que serão encontrados extravascularmente, excesso sangue e urina. Todos os outros fluidos são considerados líquidos biológicos. Na análise dos líquidos biológicos, a análise dos líquidos biológicos está cada vez mais presente na rotina dos laboratórios clínicos, principalmente nos laboratórios hospitalares. Lá no nosso laboratório, essas análises incluem a celularidade, que é dividida na fração global, específica e oncológica. A oncológica é feita num setor à parte. Os analitos bioquímicos, os testes bioquímicos, e aí a gente recebe inúmeras requisições de solicitações de pedidos, como glicose, proteínas, enzimas, como LDH, amilase, lipase, lipídios, como colesterol, triglicerídeos, ureia, bilirrubinas, no perfil bioquímico, análises microbiológicas para fazer a identificação dos agentes infecciosos e análises genéticas. Todo esse perfil de testes agrupados, eles são importantes para o diagnóstico de patologias que podem cursar com acúmulo dos líquidos biológicos e ou alteração na composição química dos fluidos. Tá? Bom, no nosso laboratório, no nosso setor de química clínica, a gente recebe um perfil de líquidos. Tá? A gente recebe o líquor, um líquido nobre, nós temos um laboratório específico para o líquor, mas também a gente recebe outros líquidos, como líquidos peritoneais, ascítico, pleural, sinovial, e muitas vezes para pesquisa, outros líquidos, como líquidos de dreno, líquidos de secreções, líquidos de diálise peritoneal e outros. A gente tem uma vasta recebimento de líquido que aparece para a gente e recebimento de pedido de solicitações para esses líquidos. Bom, vou fazer um breve histórico da nossa rotina de líquidos cavitários, no foco na citometria. Bom, o nosso setor de química clínica pertence ao Serviço de Patologia Clínica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, tá? Que pertence na UFRJ. Tá? O HU, como a gente chama, é um hospital de alta complexidade, de nível terciário, que realiza aí em torno de 800 consultas por dia, 20 cirurgias diariamente, e a gente está aí atualmente com 300 pesquisas em andamento. Lá no setor de química clínica, a gente recebe, em média, diariamente, a gente faz a análise de 3 líquidos biológicos por dia. Tá?
E até 2019, essa citometria global e específica dos líquidos era ela realizada de maneira manual, a contagem global nas câmaras de contagem, a gente utilizava a câmara de Fuchs-Rosenthal, e ainda utiliza, ela está lá ainda, só que era uma contagem global, a câmara nem era espelhada, né? E a avaliação da contagem diferencial através de corantes hematológicos e visualização das células por microscopia. Os resultados eram expressos da celularidade global em milímetros cúbicos e da específica em porcentagem. Bom, nessa contagem manual, nós tínhamos algumas limitações. É aquilo, né? Vocês que estão me assistindo podem até se identificar. O nosso setor de química clínica tem dentro dele o setor de emergência. Então, quando entravam os líquidos biológicos, até 2019, ele parecia aquele patinho feio, né? Ninguém queria se pegar o líquido porque era um procedimento demorado, vagaroso, que tinham várias etapas. Então, sempre nós tínhamos um problema com os líquidos, né? E aí vinham as nossas limitações. Primeiramente, em relação às condições da amostra, né? E vinham muitas amostras em frascos inadequados, às vezes em frascos estéreis de urina, mas vinha com coágulos, então a gente tinha dificuldade nisso. O tempo de resposta do laboratório ao envio de resultados demorava, porque era uma técnica demorada, né, desde a contagem global, depois para a contagem específica, tinha que concentrar esse líquido, tinha que fixar, corar, qual corante era melhor. Nós passamos por diversos corantes, desde o White, o Gibbs, e depois, ultimamente, fazíamos com o panótipo, né? A especialização do profissional, então, numa equipe muito grande, você tinha aqueles profissionais, ora mais capacitados para a realização dos líquidos biológicos, nessa contagem, né, dessa celularidade global e específica, e isso acarretava muitas vezes uma variabilidade inter e intra-observador, né? Então a gente sempre esbarrava, a gente sempre tinha problema com essa leitura, nessa citometria, essa celularidade dos líquidos biológicos, tá? Sabemos até hoje que a contagem da citometria e dos líquidos biológicos, o padrão ouro é a contagem nas câmaras, tá? Principalmente a câmara de Fuchs-Rosenthal, tá? O padrão ouro continua até hoje. Bom, e como é que veio, então, a implantação dos equipamentos da Sysmex na rotina dos líquidos biológicos? Tá? Primeiramente, a gente começou a observar nos congressos, a partir de 2018, que já tinha equipamentos aprovados pela FDA, principalmente equipamentos de hematologia e equipamentos de urinálise, com módulo de fluidos biológicos. Tá? Então, no mercado laboratorial, equipamentos para análise automatizada de líquidos com uma garantia de qualidade. Ele tinha um selo da FDA, e isso nos chamou a atenção. E nós começamos, então, a procurar que equipamentos eram esses. Tá? E, concomitante, nós tínhamos na rede laboratórios que já tinham equipamentos de hematologia que já faziam, que tinham um módulo de líquidos biológicos e já realizavam esses líquidos. Então, isso nos chamou mais atenção, porque o serviço público já tinha, né, e a gente ainda não tinha. Então, a gente começou realmente a fazer essa pesquisa, a correr atrás e consolidamos isso com artigos científicos. A gente começou a ver que já tinha alguns trabalhos que já faziam essa correlação da microscopia óptica, da contagem em câmaras, com análise automatizada dos líquidos biológicos, né? E, a partir de 2020, em plena pandemia, nós introduzimos o primeiro equipamento da Sysmex no nosso laboratório, no setor de urinálise, o equipamento N3000, tá? Nós colocamos na nossa licitação, né, isso foi uma condição sine qua non, tá? Que tanto equipamentos de hematologia como equipamentos de urinálise, eles tivessem um módulo de fluidos biológicos. E isso foi muito importante, que a gente já começou realmente a retirar, né, quem chegava ao laboratório, equipamentos realmente que não tinham essa capacidade de fazer a leitura dos líquidos. Tá? Então, em 2020, em plena pandemia, naquele momento difícil, a gente estava implantando o equipamento da Sysmex,
que tinha um módulo de fluidos biológicos, que foi um ganho tanto na rotina de urinálise, que a gente pôde automatizar, a gente tinha um outro equipamento, houve um ganho de qualidade, e também nessa leitura dos líquidos biológicos. Tá? Começamos com o equipamento, o N3000. Tá? A metodologia do N3000, citometria de fluxo com fluorescência, e esse N3000 tem 3 módulos, né? O módulo C3500, o módulo F5000 e o módulo UD. Bom, aqui no nosso laboratório, na foto de lá, mostrando aqui o modelo Sysmex de urinálise, o N3000, a gente tem aí o C3500, que vai fazer toda a parte da urina físico-química, o módulo F5000, que é o módulo que faz a citometria de fluxo por fluorescência, tá? E tem um módulo específico para líquidos biológicos, e o D10, que fornece para a gente as imagens, ele tira 40 imagens, digitaliza e joga para a gente analisar. Foi um ganho de qualidade que tivemos, e os nossos técnicos até hoje estão satisfeitos em relação à rotina de urinálise com esse equipamento. Bom, esse módulo, o F5000, pertencente ao N3000, tá? Ele, para a gente fazer essa leitura dos líquidos, a gente precisa ativar esse módulo. Então, a gente o ativa, tá? E aí tem uma etapa de lavagem, uma etapa de verificação, que ele chama de background. É como se fosse o startup da hematologia, né? Ele demora cerca de 9 minutos, e aí ele compara com o background que está armazenado em seu software. Então, ele vai fazer a lavagem das câmeras, a lavagem da coluna, e vai deixar pronto para a leitura do líquido. O equipamento, ele tem um compartimento que a gente pressiona, sai um dispositivo, a gente usa uma cup e coloca aí em torno de 600 microlitros de líquido biológico para ele fazer a contagem, né? Ele tem essa capacidade de utilizar um volume de amostras grande, tem que ser 600 microlitros. Né? Então, para casos de líquidos nobres, como o líquido, quando a gente compara com a microscopia óptica, isso é realmente um fator um pouco impeditivo, né? Porque eu preciso de uma quantidade grande de líquido. Tá? E em 2020, no final de 2020, a gente já utilizando o N3000 no módulo UF5000, a gente implantou na nossa rotina de hematologia, no setor de hematologia, tá? O XN1500, tá? Mesma metodologia do N3000, a citometria de fluxo com fluorescência. A citometria de fluxo, ela nos traz uma análise multiparamétrica de células, não as células no fluxo laminar, de acordo, né, com os reagentes que ele utiliza, fora essas células por fluorocromos, e depois exibe, né, sobre a célula um feixe de luz que vai ter uma dispersão lateral e frontal, e aí consegue marcar as células, ter essa análise multiparamétrica de acordo com tamanho, de acordo com o conteúdo interno e também de acordo com o conteúdo, que é a quantidade de ácido nucleico. Então, no final de 2020, a gente implantou o XN1500, tá? Inicialmente, nós teríamos que ter 2 equipamentos, mas por problemas técnicos, nós só tivemos um equipamento, e durante 9 meses ficamos com apenas um equipamento, e tivemos apenas 2 chamados técnicos. Um chamado foi um erro do próprio equipamento, e o outro foi um erro nosso, né? Então, um equipamento bastante robusto. A gente tem na nossa rotina de hematologia, a gente faz cerca de 300 a 350 hemogramas dia, então um equipamento que nos mostrou muito capaz e seguro e eficiente e com qualidade para a nossa rotina. E também tem um módulo de líquidos biológicos, tá? Que é um módulo XNBF, né? Muito parecido com o F5000, é um módulo que você ativa, né? Então ele vai fazer um background, uma lavagem das câmaras, né? Aqui embaixo mostra aí os valores aceitáveis, tanto de leucócitos como de hemácias, e aí então a gente prepara esse equipamento para fazer a leitura do líquido, tá? Aqui mostrando mais uma vez o módulo XNBF, tá? A gente ativa o módulo líquido biológico, nós fizemos até próximo ao equipamento um passo a passo. Então, desde o momento que eu ativo esse módulo, ele vai para a etapa de background, depois sai um dispositivo, tá? Eu coloco
Seleciono o fluido biológico, coloco o tubo destampado, aperto OK e automaticamente esse aparato entra no equipamento e começa a fazer a dosagem, né? Uma maneira simples de a gente ativar o equipamento e ele fazer a análise. Normalmente esse background dele demora em torno de 5 minutos, em comparação com o F5000 que demora o tempo de lavagem em torno de 9 minutos. Bom, e em relação ao N3000, ao módulo F5000, o XN1500 utiliza uma pouca quantidade, um pouco volume de líquidos biológicos, né? Ele utiliza apenas 88 microlitros, né? Tem um volume morto de 300 e os tubos a gente preconizou utilizá-los de maneira aberta, tá? Então, em relação ao F5000, a quantidade de fluido biológico é bem menor. E ele libera para a gente os parâmetros reportáveis são 7 parâmetros, né? Leucócitos, hemácias, tá? Em milímetro cúbico, tá? Células mononucleares, polimorfos nucleares em valores absolutos e em valores de porcentagem e também o total de células nucleadas. Bom, com a utilização da análise automatizada dos líquidos biológicos para fins de citometria, né, para fins de celularidade global e específica, nós padronizamos o fluxo de amostra para essas análises, né? Isso foi uma grande qualidade enorme que nós tivemos. Nós já tínhamos visto, consultando artigos científicos, que a análise no tubo de DTA favorece muito, melhora muito significativamente a qualidade da amostra, né? Então, devido a inúmeros problemas com o estado das amostras para a celularidade e, às vezes, para testes bioquímicos, né? Como exemplo, as amostras recebidas em frascos de urina que tinha muito coágulo, às vezes a amostra estava muito mucosa, com muita viscosidade, né? Que muitas das vezes, dependendo do quadro clínico do paciente, era próprio dele mesmo, né? Mas amostras coaguladas nós recebíamos muito quando as amostras vinham em frasco de urina. Então, através através do uso dos equipamentos da Sysmex, nós podemos, então, padronizar para a celularidade o uso do tubo do EDTA K2 ou K3. Então, para fazer a citometria, a celularidade global específicas, essas amostras tinham que ser encaminhadas em tubos de EDTA. E isso nos trouxe uma melhora significativa na qualidade das amostras que chegam ao laboratório, né? Porque, na verdade, nós conseguimos educar o corpo clínico para as análises de celularidade que as amostras tinham que vir em EDTA. Foi uma batalha, mas hoje em dia a gente praticamente não tem problema com isso. As amostras chegam, até como a foto mostra aí, chegam em perfeitas condições, num volume adequado para que a gente possa fazer a celularidade. Tá? E aí, obviamente, que os resultados de celularidade, citometria global específica melhoraram bastante. Tá? Bom, com essa padronização do fluxo, essa triagem, nós primeiro melhoramos a qualidade da chegada das amostras. E depois criamos um fluxo em relação a esses dois equipamentos que nós temos para fazer essa análise dos líquidos biológicos. Tá? Então, a gente faz a triagem inicialmente pelo F5000 para fazer a celularidade, só que o F5000 ele tem algumas limitações. Tá? Caso a gente pegue resultados, tá, na contagem global de hemácias acima de 4 cruzes para cima, a gente vai fazer a leitura final no XN1500, que tem esses intervalos reportáveis, tanto de leucócitos como de hemácias. Tá? Muitas das vezes eu pego um líquido que tem o paciente um quadro hemorrágico, um líquido peritoneal, um líquido pleural, que é uma condição clínica do paciente, e aí o módulo F5000 só consegue ler uma certa quantidade de hemácias. Então, a gente padronizou, então, fazer essa triagem pelo módulo F5000 do equipamento N, que está no setor de urinálise, e depois a gente passa, caso as hemácias dê acima de 4 cruzes, a gente, então, faz a leitura final no XN1500, no módulo líquidos biológicos, tá? Para confirmar esses resultados. Bom, aqui é o resultado, a tela de resultados do F5000 que a gente utiliza lá na urinálise.
tá? Na setinha aí mostra os resultados de hemácias, um líquido, uma característica bem hemorrágica, com 5 cruzes aí de hemácias, e a contagem dos leucócitos, células epiteliais, o F5000 ele consegue te dar até 9 parâmetros reportáveis. Tá? Então, esse é um caso que esse líquido foi para o XN1500 para fazer a confirmação das hemácias e dos leucócitos. Tá? No F5000, nós temos aí do lado esquerdo, né, os resultados que eles apresentam, e do lado direito, os diagramas, né, chamados somente de cartegramas, onde ele mostra as populações bem separadas, população de hemácias, de leucócitos, tá? Ele também mostra para a gente possa ter uma análise melhor desses resultados. Qualquer diferença de celularidade, ele também mostra e sinaliza para a gente. Tá? Aqui já os resultados no XN1500, tá? Então aí a setinha mostrando aí o resultado dos leucócitos nos líquidos, tá? O resultado das hemácias, tá? Na contagem global, e embaixo aí a diferencial de leucócitos, onde ele libera até 7 parâmetros reportáveis, tá? Tanto absolutos como relativos, de mononucleares e polimorfos nucleares, e a contagem total de células nucleadas. Aqui à direita, aí o escatergrama, né, ou diagrama, igualzinho no hemograma, lá nos histogramas, né, mostrando as populações, tá, dos leucócitos, e ali um gráfico também de hemácia, tá, mostrando as diferentes populações e com as suas colorações. Tá? Aqui um resultado impresso do módulo XN1500, tá? Mostrando também a mesma coisa, né? Os parâmetros reportáveis de leucócitos, hemácias, tá? Polimorfos nucleares e mononucleares de maneira absoluta e relativa. Em relação às hemácias, no módulo dos fluidos biológicos, o XN1500 ele tem uma sensibilidade analítica de medição a partir de 1.000 hemácias por milímetro cúbico ou por microlitro. Tá? Então, abaixo de 1.000 hemácias, ele não consegue detectar, só acima de 1.000 hemácias. Essa é uma característica de sensibilidade do equipamento e que a gente descobriu isso na prática. Tá? Olhando, analisando realmente os resultados, a gente viu realmente essa característica dessa sensibilidade analítica. Bom, aqui é o nosso resultado impresso, o médico mais ou menos vê dessa maneira, ou então em grade, o resultado dos nossos líquidos biológicos, tá? Estou mostrando aí a celularidade, o tipo de material, a contagem global de leucócitos, a contagem global de hemácias e os polimorfos nucleares em porcentagens e os mononucleares. Bom, mediante a isso, então, quando nós fizemos a nossa pesquisa em artigos científicos, a gente encontrou diversas informações, né? E aí, para a apresentação, eu separei alguns artigos que fazem uma comparação muito boa, tá, entre a contagem automatizada dos líquidos biológicos para a cetrometria em relação ao padrão ouro, que é a microscopia óptica. Esse artigo, ele é um artigo de 2021, tá? Um artigo em espanhol, onde ele pegou os principais analisadores automatizados de hematologia e de urinálise do mercado. E essa pesquisa ela foi feita em bases científicas, tá? E ele pegou vários artigos e compilou nesse artigo aqui. Ele chega a pegar de 5 a 7 analisadores automatizados que têm a aprovação da FDA do módulo fluido biológico, tá? E ele faz uma análise comparativa de todos os parâmetros reportáveis de citometria, como hemácias, leucócitos, contagem diferencial dos leucócitos, né, segmentados, linfócitos, células nucleares, parâmetros de pesquisa, e ele compara. E dessa comparação, né, ele mostra que esses equipamentos têm uma boa significância estatística
com a microscopia óptica, né, mostrando um coeficiente de variação abaixo de 20%, que é um coeficiente de variação para líquidos aprovados pela ICSH, né, o Comitê Internacional de Padronização em Hematologia, né? E é muito interessante que nesse artigo ele fala também que o padrão ouro ainda é a microscopia óptica, fala da sensibilidade analítica de alguns equipamentos, principalmente em relação às células nucleadas, que é um parâmetro de pesquisa, e também em relação à contagem de eosinófilos, porque em alguns equipamentos, tá, esse coeficiente de variação, ele ultrapassou os 20%. Então, realmente necessita desses equipamentos de maiores análises, né? Porque, na verdade, um dos desafios dos equipamentos que fazem essa análise automatizada é melhorar, é aumentar a sensibilidade analítica em relação a líquidos com baixa celularidade. Por exemplo, um líquido que tem uma pleocitose acima de 5, abaixo de 5, desculpe. Então, a gente precisa, né, quer usar um equipamento, a contagem automatizada, que essa sensibilidade analítica seja aumentada, que eu consiga pegar realmente um líquido que tenha 0 leucócitos, por exemplo. Então, esse artigo, ele traz isso, né? Ele fala que a contagem automatizada está chegando com força no mercado, mas que precisa realmente de mais estudos, precisa utilizar melhor as ferramentas estatísticas, como valor de P, coeficiente de Pearson, Spearman, para que a gente possa realmente sempre estar com essa variação, com esse coeficiente de variação preconizado pela ISCH abaixo de 20%. Tá? Nós temos aqui um segundo artigo, é um artigo italiano, em que ele vai fazer a comparação da microscopia óptica com a leitura automatizada de fluidos do fluido biológico, mas do fluido biológico específico, que é o líquido ascítico, né? Então, ele pega o XN9000, tá? Que ele tem até 9 parâmetros reportáveis, e compara com a microscopia óptica, tá? Em amostras de líquido ascítico. E o que ele mostra aqui nessa comparação, muito preconizada também pela ICSH, pelo coeficiente de variação abaixo de 20%, que tem uma ótima correlação da microscopia óptica com o XN9000, tá? Não tem relação às células nucleadas, aos leucócitos, a contagem global de leucócitos, a contagem diferencial dos polimorfos nucleares. Você vê que a diferença foi praticamente nenhuma ali dos polimorfos nucleares, os monócitos também variou muito pouco. Então, ele mostrou que nos fluidos biológicos, mas o fluido biológico que ele trabalhou, 66 amostras de líquido ascítico, né, você vê que a correlação foi muito boa, né, valor de P, tá, a correlação de Pearson, você vê que ficaram muito próximas, né, tipo assim, dando o aval de que a contagem automatizada ela é complementar à microscopia óptica. A microscopia óptica continua sendo o padrão ouro, mas a contagem automatizada, a automação de líquidos, realmente ela tem sua grande valia, tá? Nesse artigo, a única coisa que ele sinalizou, né, que tem alguns equipamentos liberam parâmetros de pesquisa, né, como células de alta fluorescência, que são células que podem ser células mesoteliais, células malignas e outras, né, que para esse parâmetro, que em alguns equipamentos é um parâmetro de pesquisa, precisam realmente melhorar essa sensibilidade analítica, tá? Tornar realmente melhor, realmente aumentar essa sensibilidade, para que a gente realmente possa reduzir cada vez mais, próximo a zero, essa diferença entre a microscopia óptica e a contagem automatizada, e ser realmente um ganho, né, um avanço tecnológico para os laboratórios. Bom, nós temos aqui esse terceiro artigo, fazendo a comparação da contagem automatizada e da microscopia óptica. É um artigo turco, publicado em 2022, tá? E que faz uma comparação também entre o XN1000, tá? E as câmaras de contagem. Nesse caso, esse artigo ele trabalhou com 200 amostras que esse laboratório recebeu,
tá, de inúmeros fluidos, de diversos fluidos biológicos, desde líquor, líquido ascítico, pleural, sinovial. Ele trabalhou essas 200 amostras e também no artigo, naquilo que eles fizeram nessa comparação, eles realmente demonstraram que esse coeficiente dos parâmetros que foram analisados, desde a contagem global até a contagem diferencial de leucócitos, segmentados, linfócitos, monócitos, que essa correlação com a contagem pela microscopia óptica ficou abaixo de 20%, com uma correlação significativa acima de 95% dos resultados. Então, dando assim, um atestado de que realmente a contagem automatizada realmente ela tem a sua relevância. Nesse artigo, ele, além de sinalizar aqueles parâmetros de reportagem, aqueles parâmetros de pesquisa que eu falei no outro artigo, ele fala também do líquor. Tá? Ele fala que para o líquor, líquido, né, esse líquor com pouca célula, eu tenho um acréscimozinho de leucócitos, né? Conforme eu fui pesquisando nos artigos, uma das justificativas para na contagem automatizada dar um pouco maior do que da microscopia óptica é esse background tornar-se um pouco mais eficiente, porque muitas das vezes ficam restos celulares com conteúdos de ácidos nucleicos que podem interferir na contagem desses líquores com uma pleocitose abaixo de 5. Então, esse artigo ele dá luz realmente a essa informação e que a gente na bancada, ali no dia a dia, na área técnica, tem que ficar realmente espertos, né, e ligados em relação a esses líquidos e em relação ao líquor, que é um líquido nobre e que até hoje o padrão ouro é a contagem nas câmaras. Bom, esse artigo aqui é um artigo também que faz essa comparação da microscopia óptica com a contagem automatizada. Tá? Ele compara aí o XN350 com o F5000 e com o DXH800. Tá? E também mostra realmente essa correlação, esse coeficiente de variação desses equipamentos abaixo aí de 20%. Tá? Existem, desde quando nós começamos a pesquisar um pouco mais sobre essa análise automatizada dos líquidos, os artigos vão aumentando de ano para ano, né? E eles são muito coerentes em relação que a análise automatizada é realmente um ganho para o laboratório. Tá? Bom, e a nossa experiência, então, né, com os equipamentos da Sysmex em relação a essa contagem automatizada? Bom, com a implantação dos equipamentos Sysmex, tanto nos setores de urinárise e hematologia, trouxe para a gente um avanço tecnológico que a gente já tinha visto nos artigos, né? Fomos visitar laboratórios da rede que já utilizavam, mas a gente, assim, na prática, viu que foi um ganho muito grande, tá? Nós pudemos, e esse ganho veio inicialmente nas nossas licitações como critério de inclusão e exclusão, né? A gente é um laboratório público, né? A gente recebe visita de vários representantes e a primeira coisa que eu pergunto em relação a equipamentos de hematologia e equipamentos de urinálise tem módulo de líquidos biológicos? Se não tem, não tem nem conversa, tá? Então, realmente, essa contagem automatizada dos líquidos, tá? Para a gente, nós podemos colocar isso como critério de exclusão e inclusão nas nossas licitações. Tá? Esse foi o primeiro ganho. Tá? O segundo ganho foi a padronização do fluxo de amostras. A gente tinha muitos problemas com a chegada de amostras para a celularidade, vinda em inúmeros frascos, inúmeros recipientes, e com essa contagem automatizada, praticamente a gente eliminou esse problema. Claro, uma amostra ou outra, algum médico desavisado mandando, mas o nosso setor de registro e cadastro, que é treinado para isso, já realmente rejeita essa amostra. Então, a gente já teve um outro ganho nessa padronização dos fluxos e na qualidade dos fluxos que chegam para a gente, na verdade, dos líquidos que chegam para a gente. Essa qualidade aumentou muito, né? E para a gente realmente hoje realizar líquidos biológicos, né? Líquidos biológicos, citometria, que antes era o
patinho feio do laboratório, hoje em dia, se bobear, tem até briga, né? Porque automatizado, o processo ele é muito mais rápido e é um processo confiável, tá? Bom, todos os nossos técnicos são treinados para utilizar os dois equipamentos e isso houve uma melhoria realmente do TAT, né? A gente consegue realmente liberar um resultado de líquido no mesmo tempo que a gente libera aí um hemograma, uma bioquímica, tá? O líquido não fica muito tempo esperando e agora está saindo num tempo hábil, né? E a precisão e exatidão dos resultados. A nossa câmara de fluxo ocidental está lá e se precisar a gente utiliza para fazer realmente essa conferência dos resultados. Então, realmente, o uso da contagem automatizada trouxe para a gente um ganho de qualidade, um ganho tecnológico, mas nunca esquecendo da microscopia óptica, tá? E, para a gente concluir, né, a análise automatizada dos líquidos está cada vez mais sendo utilizada nos laboratórios, ela apresenta inúmeras vantagens, né? A maioria deles não requerem um pré-tratamento da amostra, né? A gente realmente, na contagem de microscopia óptica, a gente é um processo vagaroso e a gente tem que preparar a amostra, fazer a contagem global, depois concentra essa amostra, centrifuga, fixa, né? Então, realmente, a gente teve um tempo, reduziu o tempo de liberação dos resultados e essa amostra não precisa de tratamento. Se nós utilizarmos o XN1500, a gente usa apenas 88 microlitros. Se a gente usar o F5000, a gente vai utilizar uma quantidade maior de líquido para fazer a análise automatizada da citometria, tá? Reduzimos aí o tempo de resposta do laboratório e a exposição a riscos biológicos aos nossos profissionais. Utilizamos um baixo volume de líquidos, né? E os equipamentos apresentam, que é realmente o grande, eu acho que o calcanhar de Aquiles dos equipamentos automatizados para a leitura dos líquidos na citometria, é a sua sensibilidade analítica. Então, se você tem equipamentos que tenham uma alta sensibilidade analítica, que consiga pegar 0 células para contagem de leucócitos, por exemplo, isso é um ganho realmente para o laboratório, tá? A microscopia óptica, ela continua sendo padrão ouro, isso aí não muda, tá? Principalmente no líquor, e a gente pega um líquor, é um líquido nobre, que muitas vezes nós temos uma pleocitose abaixo de 5 células, 5 leucócitos por milímetro cúbico. Então, você pode fazer na automatizada? Pode, mas também a microscopia óptica, ela é e continua sendo padrão ouro, tá? Para o futuro lá do nosso laboratório, o que a gente almeja, o que a gente realmente quer, né? Nós iremos combinar essa contagem automatizada com a classificação de células por imagem digital através de equipamentos por morfologia digital. A gente vai ter realmente, assim, a gente vai fechar, né, a análise desse líquido com uma qualidade melhor do que nós já temos. E nós temos um equipamento de morfologia digital que nos possibilita termos realmente essa análise, como é a análise do hemograma, né? Nós fazemos, passa lá no XN, depois vai para a coradora, para a SP50 e depois a gente analisa na morfologia digital. Nós iremos usar isso sim para os líquidos. E iremos também, né, nós vemos aí, trouxe para vocês vários artigos, né, falando dessa comparação da microscopia óptica com a análise automatizada dos líquidos biológicos para a celularidade, para a citometria. Nós vamos também fazer, né, já estou começando, né, a preparar já o pessoal, preparar a equipe para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E em breve vamos lançar aí um trabalho da UFRJ junto aí com a Sysmex, tá, fazendo essa comparação lá no nosso laboratório. E a gente está cada vez mais buscando, né, a precisão e a exatidão das análises dos líquidos biológicos, né? A gente teve um ganho de qualidade, tínhamos muitas reclamações e hoje em dia os líquidos entram. Líquido já é uma amostra nobre que você não consegue colher igual uma amostra de sangue, igual uma amostra de urina. Então tem que ter todo um cuidado.
né? E antes a gente tinha muitos problemas e hoje os problemas realmente são muito pequenos, são problemas pontuais. Então a gente está aí cada vez mais buscando a precisão e a exatidão das análises dos líquidos biológicos. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado. Mais uma vez aqui gostaria de agradecer a Sysmex esse convite, a participação aqui no simpósio virtual de hematologia. Obrigado. Muito obrigada, Cleison, pela palestra. Agora nós vamos abrir a nossa sessão de perguntas e respostas. Acho que é muito importante, né? Além de ser um líquido, os líquidos biológicos são nobres, né? Eu acho que toda vez que chega um líquido no laboratório a gente arrepia, né? Porque a gente sabe que é Sim. trabalhoso, né? Não é verdade, É Cleison? o patinho feio do laboratório, é líquidos biológicos. Pelo menos lá na nossa rotina, é o patinho feio. Quando entrava líquidos, ninguém queria saber, e nem viu líquido, não é comigo. Eu não sou plantonista do dia, então sempre tínhamos esse problema. E hoje em dia tá bem tranquilo, bem suave, entrando na rotina. Muitas das vezes saindo do resultado até mais rápido que uma rotina de hematologia, bioquímica, urinária. Que ótimo, que ótimo. É justamente a tecnologia apoiando, né, Sim, a rotina dentro do laboratório. Ótimo. Então, acho que nós já temos aqui algumas perguntas chegando, então já aqui temos? Eita, já sim, já sim. Temos aqui Ana Gil. Obrigada, Ana Gil, pela pergunta. Ela fala sobre controles de qualidade. Quais os sim. controles de qualidade utilizados nos equipamentos XN1500 e o N3000 que garantam a qualidade dos resultados para líquidos biológicos nesses equipamentos? Bom, no N3000, pelo módulo F5000, o equipamento ele já tem um controle de qualidade, nível baixo e nível alto, para urina e líquidos, né? Então, a gente diariamente faz o controle deles, né? Participamos também do Programa Nacional de Controle de Qualidade, que é o controle externo, né? Então, é uma rodada trimestral, então a gente está sempre sendo avaliado em relação ao líquido pelo F5000. No XN1500, nós utilizamos o controle de uma fabricante de controle interno, tá? Que é o LiquCheck. A gente utiliza ele para fazer a validação dos estudos. Muito bem. Aqui temos outra pergunta. Então, obrigada, Paloma Guiar. A pergunta é: você mencionou a diferença entre o tempo de background entre os equipamentos XN10 e o F5000. Quais Sim. seriam as outras vantagens e desvantagens dos equipamentos para líquidos biológicos? Bom, em relação ao F5000, uma vantagem dele é, em relação ao XN1500, aproveitar que eu falou, né? A vantagem dele, primeiramente, ele tem um background de 5 minutos. Depois, a quantidade de volume de líquidos é muito pequena, são só 88 microlitros. Então, se eu pego uma amostra de líquido que tenha baixo volume, que a gente receba com baixo volume, então uma quantidade de líquido com baixo volume para a gente é muito melhor. Mas o XN ele tem uma peculiaridade, ele só conta hemácias a partir de 1.000 células acima. Ele não tem uma sensibilidade para hemácias abaixo de 1.000. Então, eu tenho uma vantagem de utilizar um baixo volume, mas se eu tiver um líquido com poucas hemácias, aí eu já vou ter esse problema, né? Então, e aí a gente tem o F5000, que utiliza um grande volume de amostras, né, a partir de 500 microlitros que ele utiliza para fazer a dosagem dos líquidos, mas ele já pega uma quantidade grande de hemácias, né? Então, com isso, a gente pôde montar um fluxo de trabalho, né? Então, as amostras entram pelo F5000, são dosadas, e aí as hemácias que têm acima de 4, 5 cruzes, a gente leva o XN1500 para fazer a contagem, a verificação dos leucócitos, mais uma vez, e a contagem de hemácias. Em relação ao background, aí vai de acordo com o protocolo do equipamento, né? Cada equipamento tem o seu protocolo, e também a gente avalia muito de acordo com a matriz da amostra, né? Então, o F5000 trabalha com urina, então a quantidade de elementos celulares, muitas das vezes, é maior do que uma amostra sangue, né? Então, você tem um background do XN de 5 minutos,
enquanto que o F5000 são 9 minutos, né? Que seja, por causa disso, essa diferença de background. Excelente, Cleison. Temos outra pergunta. Eurípedes Barbosa. Obrigada, Eurípedes, pela sua pergunta. Vocês fazem revisão microscópica de 100% das lâminas? Então, a gente normalmente revisa o lipo, né? Nós temos um laboratório de lipo, né, que também faz celularidade, só celularidade, e os líquidos, sempre com baixas células, sempre é feita uma verificação em lâmina, tá? Normalmente, as amostras de outros líquidos, como líquido peritoneal, ascítico, pleural, você tem uma quantidade de células muito grande, então a gente não utiliza essa revisão, tá? Mas o lipo sempre é revisado, sim. Temos mais perguntas, Cleison. Vamos lá. Aqui é Tatiana Miranda. Obrigada, Tatiana, pela sua pergunta. Quanto tempo após a coleta do material as amostras são processadas? Qual é o analito que apresenta... Desculpa, Cleison, tem mais uma pergunta. Pode continuar. Qual é o analito que apresentou maior interferência com a passagem do tempo? Bom, normalmente, até o que é preconizado em estudos científicos, na literatura, é em até 2 horas, né? E para o líquor, isso é mais impactante, né? Porque as células, os leucócitos, começam a se desintegrar, né? Então, em até 2 horas é o ideal. Só que a gente está num hospital, numa rotina hospitalar, e a gente não tem o controle da coleta dessa amostra. Muitas das vezes colhe essa amostra, mas o envio é demorado. A gente não consegue ter esse controle do tempo, tá? Mas o ideal é que realmente seja em até 2 horas, tá? Outros líquidos, a gente pode até dar uma aumentada nesse horário, muitas vezes vem em EDTA, que conserva a amostra para a celularidade, entendeu? Mas o líquido é realmente o mais precioso, né? Depois de 2 horas, realmente a gente começa a ter perda celular. Temos mais perguntas. Bruna dos Santos, agora. Obrigada, Bruna. Como é feita a triagem de líquidos com células neoplásicas? Quais os parâmetros... Tem mais um complemento. Quais os parâmetros... Sem problema. Quais os parâmetros vocês levam em consideração para suspeitar da presença de células neoplásicas em um líquido sem suspeita inicial? Bom, na realidade, a gente tem um laboratório de citopatologia, que faz essa análise de células neoplásicas. E como nós temos a divisão de anatomia patológica, então a gente já vai encaminhado para lá, entendeu? A gente não existe um fluxo que o laboratório de patologia clínica lá do Clementino Fraga faz a celularidade, a citometria bioquímica, parte bacteriológica, e essa parte neoplásica vai para a citologia. E eles ainda estão utilizando ainda a metodologia mais manual para caracterização de células neoplásicas. Temos mais uma pergunta. Oswaldo Martins. Em relação à viscosidade natural de alguns líquidos, não interfere na contagem automatizada? Sim, a gente recebe principalmente líquidos de dreno, líquidos pancreáticos. A gente tem uma interferência assim, a gente faz a análise a fase pré-analítica, né? A gente encontra líquidos muito viscosos e que não tem como você fazer a celularidade, você passar no equipamento, né? Então, os técnicos são orientados, ó, se estiver muito viscoso, não dá para fazer nem a celularidade e nem a bioquímica. Aí tem que realmente tentar fazer isso pela câmara, né? Que aí é uma amostra com muita viscosidade, vai, obviamente, entupir, bloquear o canal de células. Então, a gente tem esse cuidado. Bem... Aqui, uma pergunta parecida da Priscila Cecília. Ela é de São Paulo e ela gostaria de saber qual o procedimento adequado neste equipamento para amostras mais espessas, como, por exemplo, os líquidos sinoviais. Uhum.
O líquido, em alguns artigos, fala que ele tem que ter um preparo, né? Mas aí a gente vai da visualização, a gente avalia o aspecto do líquido e vê se dá realmente para fazer no equipamento ou não. Se não der, vai ter que fazer nas câmaras de contagem, que putz, não tem como, é igual você pegar uma amostra de EDTA, de hemograma coagulado, não tem como você passar. E os líquidos também funcionam da mesma maneira. É mais aquela análise ali criteriosa no visual, para realmente identificar se a amostra está apta para ser utilizada no equipamento ou não. Temos várias perguntas de as amostras viscosas, acho que a gente já conseguiu esclarecer esse tema. Aí, vamos ver, temos mais aqui, está chegando mais pergunta. Em relação, Wilson Silva, pergunta em relação aos valores de referência. Por que não saem os valores de referência impressos nos resultados dos equipamentos? Essa é uma discussão antiga, né? Porque na literatura a gente ainda não tem valores de referência para líquidos, né? A gente não tem, então acaba que a gente faz valor de referência pegando a sua população sadia e faz, né? E normalmente alguns líquidos não são tão sadios, então é uma dificuldade que a gente ainda não tem valores de referência para líquidos, né? Mas a gente tem que fazer uma pesquisa sobre isso, juntar líquidos e tentar estabelecer valores. É uma coisa que na literatura ainda, pelo menos até hoje eu vi, né, pesquisando artigos científicos, a gente ainda não tem, inclusive. Acho que é muito importante ressaltar que cada laboratório realmente precisa estabelecer o seu valor de referência, né? Sim, Usar, né? Normalmente se usa dados da literatura, se a gente realmente encontra e tem acesso, mas é muito importante cada laboratório entender, né, os seus pacientes, né, e realmente definir esses critérios e sim. estabelecer o seu próprio valor de referência, não é, É, Cleis? sim, assim, para o líquor, né, a gente tem valores de referência de celularidade, glicose e outros, mas para outros líquidos ainda não se tem delimitado valores, né, que são sugestivos de alguma patologia ou não, ainda não se tem. O líquor, isso já é conhecido já de bastante tempo e já bem estabelecido em relação ao líquor. Então, aqui a gente já está com o tempo quase acabando. Eu tenho aqui um comentário da Maria Silvia Carvalho. Ela, na verdade, ela te parabeniza. Então, parabéns pela sua apresentação e pela implementação dos líquidos automatizados na Tá? sua rotina. É uma grande satisfação ver um laboratório de universidade pública podendo contar com uma tecnologia avançada para a realização das análises dos líquidos. Então, sempre deixando claro que profissionais competentes são essenciais para a qualidade dos resultados automatizados, e vocês, tendo o XN 1500 e o F5000, têm o melhor dos mundos, já que pode trabalhar com equipamentos com diferentes capacidades de detecção. Ah, que bom. Obrigado. Realmente, não, realmente, os equipamentos, o F5000 e o XN, nos deram realmente essa tranquilidade, né? E normatizar os resultados, né? Trazer uma padronização, né? Porque, obviamente, numa contagem manual, você tem diversas variações, como eu coloquei na aula, né? Você tem a especialização do técnico, você tem a coloração, então você tem algumas questões que podem influenciar no resultado final. Já quando ela é automatizada, você cria um fluxo, você tem um controle de qualidade interno que você faz diariamente, um controle externo que você participa, então já te dá uma segurança, né? E uma padronização dos resultados, que a metodologia é a mesma, não vai colocar, só treinar realmente técnico, vai durar pouco tempo, tem um background de 9 minutos ou outro de 5, né? Ele vai colocar a amostra, vai avaliar a primeira amostra, tem a questão da fase pré-analítica, né? Que a gente realmente bate bastante, né? Chegar e colocar no equipamento e apertar o botão, né? É exatamente você chegou a amostra, avalia essa amostra, ver se ela tem capacidade de poder fazer uma análise automatizada, caso não, vá para contagem manual. Excelente. Então, Cleison, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade aqui no nosso simpósio de hematologia da Sysmex. Agradeço pela excelente palestra. Nada, Cláudio, eu que agradeço mais uma vez a Sysmex, a vocês aí, os bastidores,
pela oportunidade de estar passando aqui um pouco da nossa rotina, o que era antes e como nós estamos agora e o futuro, melhores coisas. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Sismex.